Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve galera, a gente está começando mais um podcast de Resenha Marketplace Club, um podcast exclusivo para o universo de tecnologia, inovação, e-commerce e empreendedorismo. E hoje temos um convidado para lá de especial que o Elião vai apresentar aí. Eu me chamo Adriano Santos. Hélio Rutes aqui com vocês. Adriano, aí, boa tarde. Mais um episódio. Bom dia, boa noite para quem está chegando. E hoje eu quero falar com vocês, que hoje a gente tem um convidado super especial. Eu vou falar um pouquinho aqui do currículo dele, hein, ó. Ele é o cola do homem. Eu tô quase igual ao Faustão, né? Olha só, é o Fábio Santos, ele tem 33 anos, empresário há 5 anos, trabalha no ramo varejista, tem loja de suplementos, também tem uma barbearia e tá fazendo, olha só, para você acha que ele se acha que tá fazendo pouco, o cara ainda tá fazendo mestrado na USP, cara. Que hora que o homem dorme ele? Ah, eu não sei, cara. E ele vai falar várias histórias aqui, inclusive, ó, há 5 anos, a gente está em 2023, ele pegou a época da pandemia, a gente vai falar também, mas olha só, eu vou deixar agora aqui, aqui ó, você quer apresentar, você quer falar um pouquinho? Bora lá, Adriano, bora, toca isso daí. Fábio, cara, prazer receber você aqui, tá? Prazer é meu. Muito feliz e contente aí ter você com a gente, e espero que esse papo traga um aprendizado pra gente, para você também, para nossa audiência, que a gente gosta muito de levar conteúdo rico para essa galera, tá? E é isso, cara, me fala aí um pouco de você. Primeiro ponto, a gente gosta de perguntar, né? Fala sobre sua vida, né, Hélio? E aí? Me conta como... Fala que eu te escuto. Quem picou o bichinho do empreendedorismo, né? A gente fala, cara, tem uma hora que você é picado, né? Você fala assim, cara, o que eu fazia antes? Aonde que despertou esse interesse de ser empreendedor? Aonde que começou isso, Fabião? Olha, vocês falando agora não tinha nada combinado, mas eu sou filho de pessoas que trabalharam normalmente, né, no mercado, nunca foram empreendedores, só que acho que esse bichinho já tinha me picado lá atrás. Quando eu fazia faculdade, eu pensei, eu preciso fazer intercâmbio, porque Legal. Isso vai abrir um leque para mim muito grande. Né? Eu tinha certeza que isso faria diferença para mim lá na frente, porque eu queria ser trainee das grandes empresas. Pensei, poxa, o que eu posso fazer a mais para poder ganhar mais dinheiro, salvar um dinheiro e fazer intercâmbio para aprender inglês. Na época eu pensei, por que não vender chocolate na faculdade? Eu já tinha um emprego, não tinha o que reclamar porque eu trabalhava numa grande empresa como estagiário. Legal. E aí eu decidi fazer mais uma atividade, e aí foi esse bichinho, acho que foi naquela época já me picou. Aí você tinha que idade, mais ou menos? Eu tinha 21 anos. 21 anos, ou 21 seja, anos. 12 anos atrás. Mano. 12 anos atrás. Aí pegou o chocolatinho ali e não fabricava, comprava? Eu vendia trufas. Eu pegava na Zona Sul, em São Paulo, e eu estudava na PUC, que fica em Perdizes. Então eu pegava lá, no final de semana, a bag, colocava no gelo, levava para casa, deixava armazenado e depois na semana ia vendendo para os meus colegas. Caramba. Na época, ainda mais, aí é aquela história de dormir muito pouco. Eu estudava de manhã, acordava muito cedo e eu comecei a acordar mais cedo ainda. Por quê? Além de vender trufa, eu inventei de vender esfirras. Nossa. Então, meu pai adorava fazer é o café da manhã e já o complemento, né? Cara, era muito engraçado, porque meu pai gostava de fazer salgado, eu fui olhando Legal. e comecei a ter paixão por aprender a mexer na cozinha. Aí eu fui fazer esfirras e aí eu falei, vou vender esfirra na faculdade. Chegava de manhã na faculdade, todo mundo morrendo de fome. Aí eu abri aquela bag, era um cheiro. Todo mundo esfirra quentinha, porque eu assava de manhã cedo, levava ela bem fresquinha. E aí todo mundo. Dava 10 minutos e eu já não tinha mais esfirra dentro da bag. Que sacada, legal, hein, cara? Isso daí me lembrou uma vez que eu tava no metrô aqui de São Paulo. Aí eu voltando pra casa, aquela fome. Daí o cara vindo com aquela
caixinha de esfirra do Habib's. E aqui eu não sei o que eles colocam. Aquilo ali faz um cheiro. Eu falei, meu Deus do céu. Tava conversando comigo. E a galera da facu sempre na larica, né, meu? De manhã. Jeito, né, cara? Vai ficar o dia inteiro na rua, vai estudar de manhã, depois vai fazer estágio, trabalhar, vai pegar metrô lotado, trem, ônibus, que seja. Na época não tinha Uber, né? Era isso que tinha de deslocamento. Então é cansativo. Nossa, para quem já passou por isso, eu comento com todo mundo a sensação de dormir em pé no metrô. Vocês já dormiram em pé no metrô? Eu já dormi em pé. Aquela situação você pensa que vai cair no chão, você não cai. É incrível. Mas né? o cansaço é muito grande. As pessoas no dia a dia, nessa fase de estudo, de trabalho, não tem tempo para comer. Então o que aparece na frente vai lá, pega e come. Sim. Então para mim era muito fácil de vender. Então foi aí que esse bichinho me picou e já tive um gosto lá atrás. Ali você já fazia um cálculo, por exemplo, da margem que você tinha, da venda, sim. tudo certinho, né? Exatamente. Quando era um produto final que eu já comprava, que era o caso das trufas, eu comprava por X, vendia, colocava uma margem lá de 100%. Eu descontava, eu tinha a moto, então pensava, olha, eu gasto tanto de combustível para ir buscar, então eu tentava fazer uma compra maior para não ter que me deslocar mais. Legal, né? E aí eu vendi durante um período, vendi ovo de Páscoa também, e todo esse dinheiro eu usava o quê? Para os meus afazeres do dia a dia, locomoção, combustível, alimentação, para poder ir guardando o meu salário para fazer intercâmbio. E você fez faculdade do quê? Sua primeira formação? Então, primeiramente, antes de fazer faculdade, eu fiz técnico em telecomunicações. Legal. No Cefet, que fica na Zona Norte. E aí depois eu tinha um sonho de entrar na Polícia Militar como oficial, ser tenente, capitão, seguir aquela carreira militar mais promissora. E eu prestei um concurso com 18 anos para ser soldado militar temporário. Então eu trabalhei na Polícia Militar por 2 anos como soldado temporário e aí eu comecei a fazer cursinho para poder entrar na Polícia Militar como oficial. Na época era um concurso chamado Academia do Barro Branco. Fica ali no Butantã, né? É uma das mais prestigiadas do país, com né? certeza. Bacana. E aí esse era meu desejo. Porém, às vezes a vida apresenta algumas oportunidades pra gente, que eu, vindo de família humilde, meu pai era mecânico, minha mãe doméstica, eu fiz 3 meses de cursinho, na época eu tinha prestado o Enem, e aí eu inscrevi na faculdade de administração, na faculdade de Direito e Educação Física. Educação Física em Santos, na Unifesp, administração e Direito na PUC de São Paulo. E aí eu recebi, enquanto eu fazia cursinho, a notícia de que eu tinha passado no vestibular e tinha ganhado uma bolsa de 100% para estudar na instituição. Legal, show de bola. Eu nunca neguei oportunidade na minha vida. Na hora eu desisti da minha carreira militar, que era o que eu queria, mas de lá até hoje, aí é só história, né? As coisas andaram, porque é aquela questão, né? É disciplina e paciência, né? E oportunidade só vem para quem se doa a utilizar essa oportunidade que vem. E assim foi, né? E aí passei um longo período da minha vida trabalhando corporativamente, que foi o meu plano de vida, né? Eu passei por um processo seletivo muito grande, de quase 8 meses para entrar na indústria alimentícia. Caramba. Trabalhei em empresa que processa proteína animal por 3 anos, né? E depois disso, aí eu vou contar daqui a pouco, que foi quando eu decidi empreender. Né, que foi mais uma oportunidade que apareceu na minha vida. De novo, né? Exatamente, que eu não podia deixar escapar. Uma coisa que ele falou aqui que me chamou a atenção é que você ficou 8 meses num processo seletivo. Cara, 8 meses. É assim, antigamente era assim, né? Eu também fiz um processo longo na empresa que eu trabalhei, na Philip Morris, e eu levei 1 ano e 2 meses. Olha. Mas eu queria muito aquilo também, né? Então, cara, fazer um processo, mas você poderia participar do próximo só dali 2, 3 meses, aí você passa a estudar novamente. Exatamente. Para você novamente passar pelo processo. Exatamente. Então você fica, né, com esse sonho, né, de entrar numa grande empresa. Com certeza. Que eu acho que agrega muito para o empresário, para o empreendedor, né? Exato. Ele ter essa formação corporativa antes. Demais, com certeza. E assim, a gente vê que até nessas decisões resilientes de, por exemplo, você quer entrar naquele lugar, nessa empresa que é muito boa, a única diferença entre uma pessoa que tem muita inteligência e uma pessoa que consegue conquistar alguma coisa na vida
é a resiliência, é o quanto essa pessoa está disposta a passar horas estudando, a passar horas trabalhando, estudando aquela empresa, para poder conseguir. Aí demora, o processo é lento, e a gente, quando é jovem, a gente quer pular etapas. Essas etapas, elas têm que ser superadas. E é assim que a gente consegue. Ou seja, olha que engraçado, o empreendedorismo tá nisso também. Sim. Tá quando uma pessoa pensa, olha, não, eu quero ter uma barraquinha de hot dog na praia, mas eu tenho um emprego e me demanda de tempo e tudo mais. Então eu vou planejar, eu vou sonhar para ter uma barraquinha de hot dog na praia. Vai exigir tempo, um pouco de dinheiro, um pouco de conhecimento. Nossa, se eu não sei fazer hot dog, eu vou aprender a fazer hot dog. Eu vou olhar receitas de hot dog. E demanda tempo, como tudo na vida, né? Então, demorei muito tempo para entrar na empresa. Foram 8 meses de processo seletivo. Depois a gente passou por um job rotation, né, que a gente conhece todos os setores da empresa até assumir um cargo de liderança. Eu ficava pensando, nossa, mas será que tudo isso é necessário? Depois que a gente passa por tudo que a gente passa, a gente vê que realmente é necessário. Com certeza. Hoje eu empreendo, hoje eu trabalho no ramo varejista. Será que tudo isso que passou na minha vida era necessário? Nossa, demais. Hoje em dia tem certas coisas que eu lido com muita facilidade por conta do meu background. Entendi. O Fábio que sabe montar móvel, o Fábio que sabe fazer massagem, porque eu comprei cadeira de shiatsu e fiz isso no passado. O Fábio que sabe fazer várias coisas e a cada dia as coisas são mais fáceis, porque o treino foi muito difícil, né? Muito legal. E isso faz com que a gente dê maior valor para nossas conquistas. Treino duro, jogo fácil. Exato, e a questão que é até um toque, né, pra gente dar pra nossa audiência, cara, é a parte de pular a etapa no processo. Exatamente. Né? E hoje a nossa geração está assim, né? Ela não tem muita paciência, eles querem ser muito imediatista e acaba pulando essas etapas. Então, galera, para você que está começando a empreender, quer abrir um negócio, como o Fábio falou, cara, tem que ter processo, tem que ter etapas e estudar muito o que você vai fazer antes de colocar ali teu dinheirinho, que às vezes você suou tanto, cara, para conquistar ali, mesmo que seja barraquinha de hot dog. Exatamente. Tem que ter um planinho de ação, tem que ter um planinho de marketing para divulgar o hot dog, você tem que escolher o melhor local para você colocar aquela barraca. Com certeza. E muita gente hoje, Fábio, infelizmente, está querendo empreender de forma muito aventureira, muito amadora. Né? E a gente não pode mais admitir hoje, né, no mercado de hoje. Você vai gastar muito tempo, muito dinheiro e vai se frustrar. Exato, Adriano. O mercado não perdoa. Não perdoa, e o que você falou é muito certo, porque o imediatismo faz com que eu queira as coisas hoje. Demandam tempo. Eu vou te dar um exemplo muito, muito enfático que já fala do meu presente. Da minha loja de suplementos, trabalho com suplementação alimentar, nós levamos 1 ano para achar o melhor ponto. Eu fiz trabalho 1 ano. Eu gastei 12 meses da minha vida, muito bem gastos, procurando o melhor ponto. Pesquisando, né? Eu sabia que ia ter pandemia? Não sabia. Poderia ter aberto em qualquer lugar? Poderia. Mas essa é uma escolha muito importante. Então a gente fez todo um estudo geográfico da região. Legal. Um mapeamento do público para saber qual que é a faixa etária das pessoas, qual que é a média salarial, onde elas trabalham, se eles têm um perfil para comprar suplementos alimentares. Isso levou 1 ano. A gente olhou mais de 30 pontos comerciais na região. Poxa. Não obstante de escolher a região, nós tivemos que escolher a rua, o melhor lugar, onde tem maior fluxo de pedestres, onde tem uma carência do meu produto, para que eu possa atender essas pessoas. Aquele negócio que a gente fala de trazer uma solução para uma dor alheia. Sim. Isso leva tempo. Faz todo sentido. Se eu fosse imediatista, eu e meu sócio, não, mas daqui a 1 ano, quanto dinheiro que a gente poderia estar ganhando em 1 ano? Se a gente já tivesse escolhido um ponto comercial, poderíamos ter ganhado em 1 ano e no outro ano ter quebrado e fechado a empresa. Sim. Pois bem, veio a pandemia. Difícil para todo mundo. Imagina se o Fábio tivesse sido imediatista, sem paciência, com certeza, de ter escolhido o melhor ponto. E hoje, se a gente parar para pensar, a gente saiu, né, de uma pandemia muito mais forte, uma região que a gente viu que era muito promissora. Se a gente tivesse negligenciado isso, hoje em dia, o Fábio não estaria nem aqui falando com vocês, porque o Fábio não estaria mais empreendendo. Isso é errado? Não, é o que aconteceu com muitas pessoas por necessidade, muitas pessoas que começaram a empreender em meados de 2019, 2020,
quebraram e voltaram para os seus empregos, porque eles gostariam de ter estabilidade. Antes de ter sonho, a gente tem conta para pagar. Né? Com certeza. Só que justamente porque a gente tem conta para pagar, a gente tem que planejar as coisas. Eu acho que essa é uma lição muito forte que eu passei muito bem, né? Foi uma lição que eu tirei 10 com planejamento. Mas muita gente não consegue por falta de planejamento. Claro. E essa questão de voltar para o seu emprego, né? Muita gente se frustra com isso. Mas o Rufino, é o Rufino que fala, né? A gente não quebra, a gente fica sem dinheiro, né? Ele fala, cara, a gente não quebra, a gente fica sem dinheiro. Exatamente. Só que você tem que aprender a lidar, né, com essa situação, ficar sem dinheiro. Porque você quebra, na verdade, o seu psicológico. E hoje o empreendedor, ele é isso, né? Exatamente. Ele está sempre numa corda bamba ali, acorda de manhã. Ele tem todo esse planejamento que antes da pandemia a gente até fazia um planejamento de 12 meses, né, Fábio? Sim, hoje, sim. o planejamento é praticamente diário, né? Exatamente. Então, puta, um fornecedor furou ali na minha entrega. Caramba, cara, tem uma devolução. Puta, não estava no nosso planejamento isso acontecer. Né? Mas acontece com muito mais frequência hoje. Então, as pessoas têm que aprender a lidar com isso, né, cara? E hoje é isso. Não é que você que quebra, você, psicologicamente, tem que se preparar o tempo todo, né, cara? E você sabe que você falou nessa questão de quebrar, da falta de planejamento, que é comum, né? As pessoas, a maioria sai no go horse, né? Vai, puf, vou empreender e já foi. Agora é tudo lindo. Já pensa já andando já de Camaro, amarelo, se possível, né? Com certeza. Já pensa ali, já tô rico. Mas assim, na pandemia, o setor que mais sofreu foi o de serviços. Principalmente bares e restaurantes, porque eles não tinham caixa. Eles não tinham caixa para 3 meses. Eles não conseguiram. Muito complicado. Ficou muito claro, né? Eu vi muitos especialistas em negócios e tudo mais. Sim. Falava assim, olha, mostrou quem está fazendo o dever de casa, que muitos empreendedores ainda estão naquela de eu vendo o almoço para comer a janta. Exatamente. Está dessa forma. Porque é completamente assim, é um tiro no pé se você parar para pensar, porque esse planejamento de você ter fluxo de caixa, que antes da pandemia já era um planejamento muito cuidadoso. Eu, Fábio, durante a pandemia, eu fiquei cerca de 12 meses sem colocar R$1 no meu bolso. R$1 no meu bolso. Com o apoio da minha família, com o apoio da minha esposa. Para quê? Para não precisar recorrer a crédito, para não precisar recorrer a empréstimo. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse feito isso lá no passado para manter um estilo de vida, para ter trocado de carro, trocado de apartamento, manter meu estilo de vida de quando eu trabalhava no mundo corporativo com cargo de liderança, a minha empresa tinha quebrado. Com certeza. Então, esse período, né, de quando os momentos estão difíceis, a gente tem que saber lidar com o dinheiro. O dinheiro tem que trabalhar pra gente, né? A gente não quebra assim. É a mesma coisa quem trabalha com investimento em renda variável. Você perde hoje na bolsa R$10.000. Se você não perdeu esses R$10.000 porque caiu R$10.000 a ação. Você só perde os R$10.000 se você realiza essa venda. Nossa, vou perder mais. Aí você vai e realiza sem estudar o mercado e sem saber que pode voltar a crescer. Né? Então, essa questão do planejamento e saber exatamente o que é onde você está perdendo é muito importante. O que ocasionou de o Fábio não precisar de crédito e eu ter aberto mão de um estilo de vida mais pomposo lá durante a pandemia? Meu negócio hoje em dia está sustentável. Eu nunca deixei de pagar funcionário. Legal. Eu nunca deixei de pagar o aluguel para o proprietário do imóvel. E o nosso relacionamento foi muito bom, e é muito bom em relação a isso, porque você tá lá, você tem seus stakeholders, né? Aquele que é o dono, o proprietário da terra, o proprietário do imóvel, ele se relaciona com você se relaciona com seus funcionários. Eles vão querer trabalhar para você e eles vão entender que os momentos são difíceis e mesmo assim eles vão continuar com você. Porque sabe, se você não vai pagar um bônus a mais, eu trabalho com venda. Funcionário, vendedor adora bônus. Sim. Mas nessa época eles vão entender que, poxa, as coisas estão difíceis. Eu vou entender o meu chefe, eu vou entender o empresário que está aqui colocando dinheiro, esforço dele, a vida dele para isso dar certo. Mas imagina só, o Fábio ou meu sócio durante a pandemia, vamos manter o nosso estilo de vida.
vamos trocar de carro, não é porque a gente acha que tem que É trocar. complicado. A pessoa que trabalha com a gente, que deposita, né, a força de trabalho pra gente, olha a gente, nossa, a vida deles estão melhorando tanto e a nossa. Uhum. Eles vão buscar outra coisa, né? Não Com certeza. vão ser fiéis ao nosso plano, ao Com nosso certeza. planejamento, né? De nosso projeto. Tem que comprar projeto. Hoje em dia as pessoas, o dinheiro não é tudo quando você começa a trabalhar com alguém. Elas querem acreditar no projeto, que vão crescer junto com a empresa, Com certeza. que vai ter uma liderança que confia no seu trabalho e sabe que você também pode crescer. Então, olha só, a gente começou a falar de dinheiro, de fluxo de caixa, mas é interligado com várias coisas. É pessoas. No Muitas fundo, coisas. no frigir dos ovos aí, Exato. a gente está falando de pessoas, né? Acho que é o cara do acelerador que ele fala, cara, seus funcionários têm que ser seus sócios. O que ele quer dizer com isso, né? O Marcos Marques, né? Isso, Marcos Marques. Tem que ser seu sócio. Obviamente, todo mundo ali no teu devido lugar, mas ele quer dizer, cara, tem que ter a participação do negócio, né? Tem que ter o Exato. bônus, tem que ter o incentivo. No final do ano tem que ter, galera, fizemos um fechamento bacana. E muito empreendedor, Fábio, não tem essa visão, né? Talvez porque ele não tenha passado pela sua história. Exatamente. Que tem aquele vendedor que ele herda, né? Ele tem um legado ali. Sim, com certeza. E às vezes ele, cara, faz toda a diferença quando o cara tem uma história de porradaria mesmo, né? Pra chegar onde tá. E ele começa a ter essa empatia, cara, com quem tá trabalhando com ele. Porradaria é ótimo. Porradaria, cara. É Porradaria da vida mesmo. Porradaria da E vida. você aprende muito, né? Gente, que hoje em dia eu vejo que a gente está numa época em que parece que é proibido você sofrer. Gente, eu estava vendo uma entrevista, né? Em que o cara estava falando assim, olha, às vezes até o trauma, se você tira alguns traumas da pessoa, alguma dificuldade, algum tipo de limitação que ele tem, talvez você tire a combustão, aquilo que fez a combustão para ser quem ele é. E muitas vezes, por você passar por algumas dificuldades, você acaba se lapidando para se preparar para um próximo nível, né? É como o jogo, né? Sim. Assim, você começa no jogo fácil, na primeira fase, daí você vai ganhando ali vai ganhando habilidade, daí você vai mudando o chefão, né? Sim, com certeza. E aí, Fábio, nesse período você, de pandemia, fez todo o planejamento, fez todo esse estudo de mercado ali da região, da tua Exato. loja, e aí você entrou com a loja, efetivamente. Exatamente. E aí nós estabelecemos a loja de suplementos em um bairro nobre de São Paulo. E assim, sempre sendo visionário, a gente, nossa, aqui é caro para ter loja. O aluguel é alto, mas é assim, risco alto, retorno alto. Então a gente imaginou com planejamento que lá daria certo, né? E aí foi assim, a gente começou a vender mais de 80 mil reais, 90 mil reais no mês de faturamento, 100 mil reais nos 3 primeiros meses de loja. Legal. Isso daí foi quando, hein? Entre novembro adivinha, março de 2021. 2020. 2020. Então você imagina que aí a gente saiu lá de um faturamento altíssimo e aí veio lockdown. Pandemia em março de 2020. E aí nosso faturamento fez assim, né? Ele veio muito alto e caiu. De a gente só não ter que fechar porque teve um decreto falando que loja de suplemento era um segmento essencial, assim como farmácias na época, então a gente conseguiu trabalhar de portas abertas. Mas a gente pensou, olha, e se a gente não tiver essa chance? A gente vai ficar uma pessoa lá na frente da porta, segurando para ver se não vem fiscalização, vende como se fosse um traficante de drogas, fecha a porta, a pessoa bate lá e a gente vai nessa dinâmica, é desesperador. Desesperador. É muito desesperador. Foi a realidade de muitos, né, Fábio? É a realidade de muitas pessoas. Olha, a gente tem que falar, eu via muito restaurante que não podia estar operando dessa maneira. As pessoas iam lá, batiam na porta, abria, a pessoa entrava, comia e depois saía, né? A gente não está aqui para falar de critérios se era correto ou não, porque tinha pandemia, tinha vírus, sim. Mas isso era o que acontecia, né? Mas tinha uma necessidade também, né? Exatamente. De negócio, né, cara? Tinha uma economia para movimentar. Com certeza. Mas assim, a gente ficava imaginando, olhando para fora, nossa, parece que não vai acabar nunca essa pandemia. E de fato, eu acredito que vocês também tinham esse sentimento.
Passava meses, aí daqui a pouco vinha variante, e aí vinha variante, e aí ameaçava de fechar de novo. Imagina só, Nossa, corda o bamba. empreendedor que é empreendedor, acho que ele tem que passar por muita coisa ruim na vida, porque só assim para você ser resiliente, criar essa casca grossa que o Hélio falou, para a gente poder superar esses momentos difíceis. Com certeza. Porque o trabalho todo é mental. É saber que, nossa, vai acabar. Não, vai acabar. E É acreditar naquilo, acreditar que vai acabar e ser otimista, né? Para você saber que o resultado vai vir e vem. Porque acabou a pandemia. Ah, tem guerra no mundo? Tem guerra. O mundo não parou. A gente está aqui tomando o nosso café, a gente está conversando, nós estamos trabalhando aqui. Claro. Nossa produção está por trás, todo mundo está trabalhando. Ou seja, o mundo é uma gangorra. Não adianta a gente pensar que sempre vai estar bom, né? Mas para isso a gente tem que ter um trabalho mental muito forte. E muito forte, assim, é um trabalho mental que eu como empreendedor tenho, mas também inato do Fábio, né? De muitas portas se fecharem para que outras se abrissem, né? Que é o caso mesmo quando eu falo que eu tenho muito orgulho de dizer, minha carreira paralela acadêmica, né? Sempre gostei muito de estudar porque eu acreditava, meu pai colocou essa sementinha na minha cabeça. Ele se formou, ele fez ensino médio depois dos seus 50 anos de idade. Nossa. Minha mãe é analfabeta. O que eu precisei deles? Falar, filho, é importante estudar. Minha mãe, quando eu precisava estudar, entrei na faculdade. Juntou um dinheiro e me deu um notebook. Eu lembro que eu fui fazer um curso, quando eu tinha 15 anos, de técnicas administrativas. Era longe, eu falei, mãe, como é que eu vou fazer esse curso? Minha mãe, no dia seguinte, com uma bicicleta, para eu ir fazer o curso. E, ou seja... Esses pequenos, né? Exatamente. Pequenos detalhes, né? Que a gente via, que é não criar dificuldade. Claro. Porque em um certo momento, alguém ou algo vai aparecer na sua vida para poder te ajudar, para poder te mover para frente. Mas você precisa ter foco no processo, no resultado. Aquele ditado, né? O segredo do sucesso é a constância do propósito. Muito legal. Como que é? Repete de novo. O segredo do sucesso, e para quem estiver nos assistindo, o segredo do sucesso é a constância do propósito. Legal. E eu acredito, e isso é uma frase que eu carrego na minha vida, seja na vida profissional ou na vida acadêmica. Hoje, estudando na Universidade de São Paulo também foi uma preparação. O que eu usei? É aquela, ou tem outro ditado que fala assim, pérola feliz não, ostra feliz não cria pérola. Ela precisa ter um cisco de areia lá dentro, incomodando, para que nasça uma pérola. Pandemia horrível, nossa, não tem nada para fazer, tedioso, o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Eu vou estudar e eu vou entrar no mestrado em uma das melhores faculdades do Brasil. Hoje você faz mestrado na USP. Exatamente. Pesquisando, faz pesquisa em administração e inovação. Inovação, exatamente. Fala aí, explica pra gente como que é isso, como que você decidiu fazer mestrado e por que você está fazendo, sendo que você já empreende, já tem uma certa estabilidade. Hélio, eu digo assim, a gente precisa ter propósito na vida. Meu propósito é além de ganhar dinheiro, meu propósito é além de produzir alguma coisa. Eu acredito que parte do meu propósito é dar o payback para quem sempre acreditou em mim, que eram meus professores, a minha família, como eu contei essa história, né, da minha mãe lá, me deu uma bicicleta, um notebook para estudar. O mínimo que eu poderia fazer, algo que eu acho que eu tenho aptidão, é de ensinar, era nesse sentido. Então, por isso que eu pensei. E sempre ouvindo as pessoas ao meu redor. Na graduação, na época da faculdade, uma professora minha falou, Fábio, não para de estudar, tomando café. Uma vez, ela, não, é importante. Pense em fazer o mestrado. Eu guardei aquilo dentro da minha gavetinha mental para que no momento certo eu pudesse colocar esse planejamento em ação. Aconteceu durante a pandemia, eu lembrei, nossa, vou conversar com aquela professora. Tinha um outro professor também que eu admirava muito, que veio de uma família humilde também, que mostrou essa história para mim, que ele estudou numa faculdade simples, veio de uma família humilde, até ser professor do Instituto de Tecnologia Aeronáutica do Brasil, que é o ITA, um vestibular mais difícil do Brasil, um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, e me inspirou muito. E aí a gente começa a somar essas coisas dentro da gente, e aí que nasceu a minha vontade de estudar, de fazer mestrado, e durante a pandemia, vamos fazer do momento difícil algo proveitoso? Eu vou pegar aquele momento e vou estudar, mas isso já tinha acontecido no passado. Meus pais se separaram, eu tinha 18 anos. E aí minha mãe,
ela simplesmente falou, filho, eu vou sair de casa, vem comigo? Vou. Aí uma amiga dela emprestou para ela uma casa para ela morar na Baixada Santista. E lá era casa de veraneio, tinha piscina, bilhar, poderia levar meus amigos, eu era jovem pra caramba, pra ficar jogando e tudo mais. Aí o Fábio praia, né? Praia, exatamente. Pô, hormônio à flor da pele, né? 19 anos. Aí o que eu fui fazer? Naquela época, eu fui estudar. Então eu passava o meu dia todo estudando. Olha que e aí naquela legal. época, com isso, me deu possibilidade de estudar numa escola federal, que eu fui fazer curso técnico, de passar na universidade. E aí você tem que ter memória, a gente precisa ter memória. Claro. Tanto para lembrar de coisas ruins, mas de lembrar de coisas boas. Durante a pandemia, a gente o que mais poderia lembrar era coisa ruim. Mas o Fábio lembrou, poxa, olha o quanto de coisa boa que eu fiz em momentos difíceis da minha vida. Quando os meus pais se separaram, quando eu tinha terminado o ensino médio, eu não sabia o que fazer da vida. Eu vou continuar estudando, eu vou voltar a estudar agora. E aí eu passei 1 ano estudando. Eu fiz, não tenho vergonha de falar, eu fiz 4 vezes a prova, que é como se fosse um concurso público para poder entrar no mestrado. Né? E assim, hoje tenho orgulho de falar que eu estudo na Universidade de São Paulo, porque foi difícil, assim como tudo na minha vida foi difícil. Sim. Né? Mas eu dou mais valor, eu tenho mais orgulho de falar, meu olho brilha quando eu falo dos meus negócios e quando eu falo da minha vida acadêmica. Cara, muito porque é um processo todo por trás. A gente está falando de uma pessoa de 33 anos, que eu não sou tão velho assim. Sim, sim. E muitas coisas na minha vida passaram e vai passar na vida de todo mundo. E assim, a gente precisa ter paciência. Quem estiver assistindo a gente, tenha paciência. Seja você novo, seja você uma pessoa com 70 anos de idade. Tem aquela história do KFC, já ouviram falar? Aquele general, sim, com o certeza. senhor Coronel Sanders. O próprio McDonald's, né? Exatamente. Muito, foi empreender muito. 2 histórias emblemáticas disso. Emblemática. Cara, um ponto que você trouxe é em relação à parte acadêmica, né? A gente escuta muito hoje, é disso eu vou deixar essa mensagem pra galera, tá? Essa frase é chocante, tá? O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Ou não adquiriu, ou não procurou aprender. Com certeza. Não é isso que acontece? Exatamente. E hoje existe aí uma polêmica na internet, né? E o Fábio agora ele contou uma história, cara, que veio totalmente contra isso. Estão falando muito que o cara, poxa, eu não vou perder 4 anos na faculdade, que eles já estão falando perder, né? Exatamente. 4 anos na faculdade, porque eu posso fazer um cursinho de 2 meses aí, uma imersão, alguma coisa, e começar a empreender e ganhar dinheiro. Só que às vezes o estudar não está no propósito de ganhar dinheiro, né? Com certeza. Como ele falou, tem outros propósitos além disso. Então, eu empreendo, estudo e vou continuar estudando, né? Eu vou continuar aprendendo. Seja uma faculdade de 2 anos, 4 anos, seja um técnico ou imersão. Né? Então, tá rolando uma parada tipo, cara, o meu filho hoje eu não vou colocar para fazer uma faculdade de 4 anos, que é perda de tempo. E tá rolando muito isso na internet, né? Tá, Por causa desses cursos curtos, né? Sim, tá, e assim, existe também uma discussão de depende do curso também, né? Ah, tem curso, pô, você vai fazer um curso XPTO, não precisa, mas se for fazer um outro mais técnico, precisa. Mas é o seguinte, eu acredito que existe um processo da vida, né? Quando você falou aqui, eu vi que você falou muito em processo, de paciência, persistência, consistente. A gente precisa aprender a respeitar esse processo, né? Essa escada de evolução. E você acha, assim, o Adriano trouxe um ponto aqui que é super importante e polêmico hoje em dia, né? Sim, demais. E você acha, você que vem de uma pessoa que vem de um berço que viu a transformação através do estudo, conhece a faculdade, o que você acha dessa questão de as pessoas não precisam fazer faculdade ou não é necessário? O que você vê em tudo isso? Como você vê essa questão? Assim, eu acredito que a gente está em um momento que a internet vende muita imagem de vida livre, de uma vida sem amarras, de uma vida que você não precisa respeitar hierarquias, posições. Isso, de certa maneira, a sociedade vai aprender a trabalhar com isso, mas limita, porque quando você está em um banco escolar ou quando você está fazendo um curso, eu não preciso estar fazendo universidade para poder estar estudando. Eu faço um curso, por exemplo, eu estou lá olhando para a tela do computador, fazendo um curso, mas eu estou de fato me dedicando horas para aprender aquilo. É uma disciplina que hoje muitas pessoas não querem. As pessoas querem viver livres, querem liberdade financeira, mas elas negligenciam que esse processo faz parte.
Eu acredito que sim, a universidade é muito importante para muitas pessoas. Tem gente que tem talento nato. Eu trabalhei com ótimos gestores, um especificamente, um gerente geral da indústria onde eu trabalhei, ele não tinha universidade, mas ele era um monstro. Ele tinha muito conhecimento. Ele estudava as fábricas de ponta a ponta. Nem todo mundo tem esse talento. Então, você precisa sentar em um banco escolar, você precisa ouvir professores, pessoas que estão à sua volta para poder desenvolver, absorver, aprender alguma coisa. Eu acho que é isso que a gente está falando. Cai de novo na questão do processo. O processo é lento. Passar por uma universidade, estudar vários anos, é um processo lento que, nossa, eu fiz medicina, pode ser que eu não me torne médico lá no final das contas. Olha só, eu tenho um colega de universidade, eu sou monitor dentro de uma turma de graduação. Eu faço mestrado, só que o pessoal que entrou na faculdade, eu sou monitor de uma turma. Faz parte do meu processo acadêmico. Tem uma pessoa que ele é médico, ele é advogado e ele entrou no curso de administração. Nossa. Ave Maria. Pensa se ele perdeu o tempo da vida dele, ele não acredita nisso. Ele era um médico que teve um talento para um determinado segmento no supermercado. Ele teve um talento específico na rede de hospitais onde ele trabalhava, precisou aprender a parte jurídica porque ele ia liderar algo correlato a isso, que era uma rede de convênios. Então ele, médico, teve que aprender a parte jurídica e decidiu entrar no banco, sentar com o pessoal de 17 anos da universidade para aprender administração, porque agora ele sente falta dessa questão de aprender trâmites administrativos, de liderança, trâmites de back-office, ou seja, olha só, uma pessoa que tem mais de 50 anos acredita que é importante e ele demonstra na história dele que é importante, uma coisa vai ligando a outra. O Fábio também acredita que ele estudar desde cedo lá, aprender a fazer esfirra, vender chocolate, fazer curso de massoterapia, trabalhar na Polícia Militar do Estado de São Paulo e depois empreender, é o processo que a gente aprende que vale. Com certeza. Ou seja, estudar, seja como você vai estudar, seja em uma universidade ou você vai estudar aquilo, um assunto que você tem paixão e você vai morder aquele conteúdo, você vai se embebedar daquilo noite e dia, isso é válido. Só que hoje em dia, né, a gente está vendo muitas pessoas movidas talvez por redes sociais e pessoas, influencers que na minha opinião não influenciam positivamente. Má influência. Má influência, cara. Da vida bela, né? A vida sem problemas. Exatamente, a gente vira aquele looping eterno de você estar lá vendo, por exemplo, rede social de vídeo, de passando, nossa, olha aqui, cachorro brigando, polícia correndo atrás do bandido, a influencer indo comer, mostrando o restaurante XYZ, que às vezes as pessoas não vão nunca na vida porque não tem dinheiro para poder ir comer nesse restaurante. Ou para ter aquele cachorrinho bonitinho que está passando no vídeo. Ou para poder tirar selfie e fazer um vídeo lá em Dubai. Não vai fazer, porque você está gastando seu tempo. Você poderia estar estudando alguma coisa, você está vivenciando aquilo de forma digital, mas não pessoalmente. É muito complicado. Eu vivi com várias pessoas que tinham muito mais potencial do que eu, que tinham muito mais condições financeiras do que eu, e o Fábio conseguiu ter várias experiências nesse sentido. Viajei para a Ásia, viajei para a Europa, conheço o Japão, Malásia, Tailândia, Coreia do Sul. Legal. E assim, graças a tudo isso que eu passei na vida e saber, olha, o que eu quero para a vida? Eu quero conhecer países, eu quero empreender. E assim, é processo. Sim. Para mim precisou ralar muito, estudar muito. Tem gente que não precisa, olha só, eu tenho a família, né, nasci no berço de ouro, como ele estava comentando, que vai passar por essas experiências. E aí eles têm a oportunidade tranquilamente de ir lá e ser influencer disso, porque vão viver daquilo, porque não precisam ganhar tanto dinheiro, porque aquilo já é a vida deles. Mas a gente que tem que correr atrás para realizar nossos sonhos, o processo é um pouco diferente. Cara,
É muito louco isso, é muito louco. As aparências, né, cara? Hoje tem muito... O Hélio que gosta de falar, né, Hélio? Dublê de rico. Vários dublê de rico. Dublê de rico. Pois Eu não conhecia. É complicado, né? É complicado, cara. Olha, o pessoal que... E também tem o transocial, né? Aquele Transocial? Você conhece o transocial? Não conheço. É a pessoa que está no corpo de uma pessoa pobre, mas ela se identifica como rico. Ficou rica. Eu me identifico como rico, mas eu estou no corpo de uma pessoa pobre. Poxa, é demais. Você falou do mestrado, e lá está que você faz pesquisa em administração e inovação. O que é isso? Exatamente. Olha, quando a gente fala de inovação, aquilo que eu pesquiso, aquilo que eu estudo, a gente estuda o que hoje é o que está em voga no mercado, que está mudando o fenômeno de relações de negócios. A gente sai de empresas que olham para dentro, que tem uma vantagem competitiva porque tem os recursos e capacidades. Eu sou uma General Motors, eu sou uma Hyundai, e isso basta, o meu nome basta, meus equipamentos bastam, o meu parque fabril basta, para a gente partir para um pensamento um pouco mais amplo, na verdade muito mais amplo quando a gente fala de ecossistemas. Né? Então, hoje, pode olhar, as empresas mais valiosas do mundo são empresas de tecnologia. São empresas natas em ecossistemas de inovação, em ecossistemas de plataformas digitais, que englobam vários outros ecossistemas. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma Tesla, de uma Apple, a Apple cria diversas funcionalidades para os seus clientes, que eles têm iTunes, eles têm iPod, eles têm o iPhone, eles têm o iPad, eles têm o iMac. Ou seja, eles consomem vários produtos da Apple dentro de um ecossistema. Dentro desse ecossistema existem diversas entidades, diversos atores complementares. Por exemplo, recentemente a Apple começou a lançar os smartphones com LCD, se eu não me engano, que eram fabricados pela Samsung, por outra empresa. Ou seja, hoje as empresas elas estão interconectadas, fornecendo serviços e produtos para a concorrência, para transformar isso num conglomerado que gere e crie valor e leve esse valor para todo mundo. Olha que engraçado, isso é muito louco. Eu comprei um tênis essa semana da Adidas. Quando eu olhei a sola do tênis, está escrito Continental, que é uma marca que fabrica pneus, mas que, eles têm expertise em borracha, eles estão fazendo sola de tênis para Adidas. Então a gente vê diversos tipos de colaborações que não eram visíveis antigamente, que eram negligenciados. Sim. Quando a gente olha um caso emblemático da Kodak ou da Blockbuster, empresas que eu acho que elas não olharam o mercado para fora e olharam tanto para dentro, que eles não entenderam que essa questão da inovação aberta, que essa temática e esse jogo de ecossistemas viria. E veio. O maior restaurante hoje não tem um garçom. Hoje, o maior hotel do mundo não tem um quarto de hotel. Eles são plataformas digitais onde eles abrigam diversas outras empresas, diversos hotéis, diversos restaurantes. E olha, empresa grande está entrando dentro de marketplace tentando entrar em empresas grandes. Sim. E aí você vai pegar empresas que desenvolvem softwares, startups, e elas vão entrar nesses ecossistemas. A minha esposa gosta de Pokémon, por exemplo. E aí ela joga o Pokémon lá no celular dela. Hoje em dia conectado com a internet. Tem uma empresa que desenvolveu um AutoCatcher, que é um dispositivo que você está passando na rua lá e você vai e pega o Pokémon. Olha que legal. E aí joga para o seu celular. Mas veja, se você tivesse esse AutoCatcher e fosse só para o seu celular, que não fosse interconectado com um sistema de internet, dentro de um provedor, você não conseguiria pegar esses Pokémons pela rua. Ou seja, você teria feito um produto que talvez na sua cabeça de empresário de idealização era disruptivo, mas o que adianta se ele não tem mercado? Não tem. Então, isso eu acho que é muito importante hoje nos dias que a gente está passando de disrupção tecnológica muito forte, muito rápida,
né? Os ciclos de tecnologia têm passado mais rapidamente, ainda mais com a pandemia. Sim. Quando a gente falava de globalização antes da pandemia, a gente falava de um mundo completamente interconectado. As cadeias logísticas, muitas foram prejudicadas justamente por conta dessa interconexão. Então hoje o Brasil quer fazer um polo como se fosse um Vale do Silício, a gente quer produzir aqui coisas que a gente teria que trazer de outros países, outros conglomerados, outros países também estão pensando da mesma maneira, ser autossuficientes, porque a inovação atinge um ponto de velocidade muito alto. Então, isso é muito interessante de estudar, é isso que a gente vê nos dias de hoje, e é isso que dentro do meu mestrado, né, e na minha carreira acadêmica eu procuro explorar, que é algo que toca na vida de todas as pessoas. Muito legal, muito legal. Complementando o que você falou, e é bastante pertinente, né? Primeiro, o conceito de ecossistema, que muita gente não sabe, né? Exatamente. Então, eu queria até que você explanasse, Fábio, dando mais exemplos ainda para a audiência, né? O modelo de marketplace hoje que tem no Brasil, que tem no mundo, e que vem juntando forças, marcas grandes, né? Como você falou da Continental, junto com a Adidas, tá? E o conceito de concorrência como mudou em relação a isso, né? Recentemente, inclusive, teve uma fusão, acho que do Mercado Livre com o Carrefour, né? As logísticas que estão se juntando. Empresa de cervejaria hoje usa a distribuição de uma marca porque ela tem mais capilaridade, né? Como acontece com a Skin Cariol, com a Heineken na época da fusão. Então, cara, esses conceitos vêm mudando e com isso a cabeça do empresário tem que mudar também, né? Que ele está vendo que ele não pode mais combater a concorrência como antes, não. né? Ele precisa, você é meu amigo agora, você produz o mesmo produto que eu. Exatamente. Cara, vamos se juntar aqui. Vamos nos fortalecer. É assim que funciona. Adriano, olha só, olha onde eu entrei. Eu sou varejista físico, eu não estou dentro do online. Durante a pandemia, a única grande ideia que veio na minha cabeça é de alguma maneira eu fiquei lá matutando, eu preciso entrar no online. E eu tinha que entrar no ecossistema digital, eu entrei no ecossistema de plataforma, onde a princípio era só de refeições, alimentos, que hoje abarca, por exemplo, supermercados, outros tipos de produto pet, alimento pet. Na época não tinha loja de suplementos alimentares que estava dentro desse ecossistema, que estava nesse tipo de plataforma. E eu conversei com o meu sócio, por que não a gente não tentar entrar nesse... mas tem taxa e tudo mais. Não tinha nenhum tipo de propaganda para o teu produto nessa plataforma? Não tinha. Nenhum tipo de apelo chamado para a logística do seu segmento? Não tinha lojas de suplemento. Né? Eu arrisco a dizer que eu fui o pioneiro para entrar nesse tipo de plataforma. Né, uma ideia lá durante a pandemia, pensei, olha, a gente está vendendo muito pouco, a gente não tem site, a gente não está em nenhum marketplace, nós não temos um e-commerce formado, não temos um domínio na internet, então eu pensei, por que não tentar introduzir o nosso negócio, o nosso business, nossos produtos dentro dessa plataforma? Mas a ideia é porque você era um ponto local. Um ponto local. E aí você exploraria uma região ali, um raio de quantos quilômetros ali da loja? A gente acredita, isso até hoje é customizável, né? Mas a gente começou com um raio ali de 3 a 5 quilômetros e foi expandindo. Muito hoje legal. A gente atende um raio de mais de 15 quilômetros. Nossa, muito grande. Muita coisa. Porque o raio ele pega de ponto a ponto. Mas se você parar para pensar que os caminhos não são ponto a ponto, não é uma linha reta, é muito mais do que 15 quilômetros, muito mais do que 20 quilômetros. E isso nos deu o que vocês já comentaram que é muito importante, a capilaridade. Muito legal. Nossa, o Fábio paga taxa, quem está dentro do online paga taxa para poder estar dentro daquele ecossistema, mas assim, você é leão, você está na savana, você vai estar com outros leões. Se você quiser ser um cervo na savana, o leão vai te abocanhar, você vai morrer. Né? E o Fábio poderia ter morrido lá atrás, se eu não tivesse pensado. Olha que interessante, quando eu falei de faturamentos lá acima de 100 mil reais, no começo da minha loja antes da pandemia, hoje eu posso arriscar que mais de 20% do meu faturamento vem de uma plataforma. Pode falar o nome dessa plataforma, a galera está curiosa para saber. É o próprio iFood. Muita gente, tem muitos lojistas que não tem interesse de entrar, porque nossa, mas tem taxa de 20%, aí tem taxa de motoboy,
é mais 5%, tal. Assim, tudo a gente precisa ajustar. Né? Eu acho que se você está disposto a entrar dentro da plataforma, você vai ter uma curva de aprendizagem para saber qual que é o melhor markup. O público é diferente, às vezes a gente pensa, não, mas tem os produtos lá são mais baratos. Ou, dentro do iFood, uma pizza é mais cara. Pô, a pizza é mais cara. Se você compra lá na esquina da sua casa, você paga um preço. Essa mesma pizzaria cobra mais caro dentro do iFood, dentro de uma plataforma dessas. Por quê? Tem a comodidade. Você tem uma pessoa que vai entregar, você não precisa se deslocar até a pizzaria, você não precisa gastar combustível, vai receber na porta de casa, lacrado. Tem um sistema por trás, tem toda uma engenharia. Então você não precisa... tem gente que é tímida e não quer chegar no balcão. É fato isso. Tem gente que não tem a capacidade. Capacidade não seria o melhor termo, mas na época que eu era mais novo, ligar, telefone, falar com pessoas, já começava a tremer. Você não precisa olhar na cara das pessoas. Você simplesmente digita lá, o motoboy vai estar de balaclava, porque vai ser um dia frio, por exemplo, de capacete, você não vai olhar a cara dele, vai pegar seu produto. Tudo isso tem um custo, mas esse custo está atrelado a um serviço por trás. Claro. Se a gente entende que isso é um valor agregado que vale a pena pagar, você vai pagar R$2 a mais, R$5 a mais. Como eu vendo suplementação, meu cliente vai pagar R$10 a mais no suplemento. Ele está disposto, né? Está disposto a pagar, entendeu? Mas isso você só vai descobrir se você estiver disposto a entrar nesse ecossistema, né? E a transformação digital durante a pandemia, ela foi disruptiva. As pessoas viram que sem transformação digital as coisas não andam. E hoje a gente tem um cenário muito favorável, tecnologicamente falando. Quando a gente fala, por exemplo, do estado de São Paulo, a gente já tem uma cobertura de internet muito boa, de 5G, de 4G, conexão. Então, as pessoas... Aí se você vai dentro para olhar no marketing digital, quando você está analisando quem são meus clientes, a maior parte não entra mais pelo notebook, entra pelo celular. Daqui a pouco vai estar entrando pelo smartwatch, né? E vai saber como vai ser daqui para frente. Com certeza. Mas assim, tudo vai estar interconectado, digital e o físico. Não podemos negligenciar que o físico sempre vai existir. Eu coloco a minha cara a tapa para dizer que sempre vai existir, porque o ser humano é um ser social. Eu tenho clientes que são tímidos, que não vão na minha loja, que não vão na minha barbearia, que preferem, por exemplo, cortar cabelo em casa com uma pessoa há 10 anos, a mesma pessoa lá, ou que não vai no comércio, porque... Mas tem gente, eu tenho amigos hoje que já foram na minha casa beber comigo, tomar uísque comigo, que passam o dia inteiro na minha loja, que não compram online produto porque gostam da resenha, gostam de bater um papo, entendeu? Muito legal. Mas essa integração é importantíssima, né? Na cabeça do empresário. Claro. Digital e físico andando juntos. E é legal levar isso para os nossos ouvintes, que a questão do varejo físico, antigamente existiam muitas ações que a gente chamava de trade marketing, né? Parte de... O que é um trade marketing? A questão da divulgação no ponto de venda, degustação. Rolava muito. Hoje existe o famoso live commerce, né? Que é a mesma coisa, mas é online. E você também pode ter a prova desse produto, você pode receber um mimo em casa. Com certeza. Tudo isso é estratégia. E o Fábio, ele pensou realmente fora da caixa na época, porque... Cara, o iFood é um aplicativo de comida e todo mundo tinha isso na cabeça, né? Pô, só restaurante que pode vender aí e tal. E hoje, os marketplaces multimarcas, né? Como ele se tornou o iFood também, como a Amazon é, o Mercado Livre, a Magalu. Cara, eles estão explorando cada vez mais, né? Produtos, segmentos diferentes ali dentro para atender o cliente, né? E é assim, é uma forte tendência. Então, você lojista que hoje, na sua estratégia, quiser vender um marketplace, estude bem a tua audiência, estude bem a plataforma que você vai inserir os seus produtos. E também é legal você criar o seu terreno, né, Eli? Que a gente falou aqui. Exatamente. Tem a sua casinha ali também, né? Não dá para você ficar construindo em terreno alugado. Porque uma vez que acabou o amor, acabou o terreno também, né? Não tem essa. Eu lembro que tem para contar um caos aqui, né? Eu lembro que eu encontrei um amigo meu dentro do trem, né? A gente estava indo lá pro mesmo local, ele falou assim, pô, e aí, como você tá? Ele falou assim, pô, eu tô vindo da casa de um amigo, e aí? Então, esse meu amigo, um amigo dele, né, ele casou, tal, mas daí ele falou, e aí, você vai morar onde? Minha sogra lá, ela pediu para mim construir lá em cima da casa dela
Ele falou, não sei não, hein? Mas por quê, cara? Ele ficou assim, não, ela me ama, minha sogra também, pô, é praticamente minha mãe. Parceira, eu falei assim, olha, não sei não, rapaz, esse negócio aí é cilada. Ele falou, não, você tá com inveja. Ele falou assim, Hélio, o cara quase acabou a amizade comigo. Eu falei, não, tudo bem, você acha que tá tudo bem, tá bom. E eis que eu encontrei, isso daí foi um tempo atrás, daí encontrei ele um tempo depois, tipo uns 2 anos depois, ele falou, pô, cara, eu lembro de você todo dia. Eu falei, por quê? É bem que você falou, viu? Como assim? Ah, então, daí, né, depois que tinha construído tudo, tava tudo bonito, daí acabou o amor. Daí na hora que eu falei, não, mas eu coloquei todas as coisas aqui. Ela falou assim, leva aí o que você colocou, tipo assim, leva o chão nas suas costas, leva tudo aí, então. Então, assim, o Fábio falou de planejamento, ele falou que houve um planejamento para ele conseguir o ponto certo, conseguir o melhor momento. Então, embora seja engraçada a história, ela é trágica. Tá? Também tem tragédia. Sempre tem um lado triste. E é preciso você escolher uma plataforma, por exemplo, o Adriano aqui, daqui a pouco ele vai falar sobre marketplace de nicho. Quando você verifica aonde é o melhor tiro a ser dado para você, aonde é a melhor pontaria. Faz parte do planejamento, assim como o Fábio fez esse estudo de 12 meses, até que ele encontrar ali praticamente ali, ó, o ponto-chave para ele falar, pô, é aqui. A tecnologia ajuda muito nisso, né? Fábio, a gente trabalha com nicho aqui, a gente desenvolve essas plataformas e cada vez mais tá claro, né, que você precisa fazer uma boa escolha, escolher um nicho certo para colocar teu produto e colocar um pouco de energia naquilo, né? Às vezes, né, não sei se já aconteceu com você pode até contar alguns exemplos, quando você entrou, você não saiu vendendo no primeiro momento, né? Não. E aí você teve que fazer toda aquela matemática, é uma engenharia vender dentro do negócio, com né? certeza, com certeza. A gente tem que planejar muito bem, né? Você tem um custo de mercadoria vendida, né? Isso eu calculo todos os meses, todas as semanas, né? Os preços são muito voláteis, então o fornecedor, um dia o preço está X, outro dia o preço está Y, e sempre aumentando, então a gente sempre está fazendo esse planejamento, né? Mas assim, tem espaço, a gente consegue sim colocar no online, a gente vai ganhar capilaridade, a gente vai ganhar volume. Legal. E aí o que o empreendedor tem que aprender um pouco é falar, nossa, mas esse meu produto aqui, eu vendo ele para ter 150% de margem. Mas assim, você não vai ter 150% de margem em determinado mercado, mas você vai ganhar capilaridade, você vai ganhar volume e mais do que isso você vai ganhar presença, né? Presença digital é tudo. Vão saber qual que é a sua marca, as pessoas vão comentar, vão fazer tweet, vão fazer um story, porque conhecer o online foi conhecer seu negócio, entendeu? Isso acontece aí, começa a acontecer organicamente. Tem muito empresário resistindo ainda a esse processo, cara, de digitalização, né? Sim. E a geração um pouco mais velha também, eles falam que tem muita dificuldade, né? Não é o caso dos nossos clientes aqui, mas fica um alerta, né, cara? Se você não for pro digital, você vai morrer uma hora, né, Fábio? É que nem você falou dos leões aí, né? Deu exemplo. Cara, você tá dentro de uma selva, né, cara? Com certeza. Se você não conseguir ali dentro se destacar, não ter essa resiliência, não procurar novos canais, cara, em algum momento você vai sofrer. Com certeza. Né? E o empresário tem que ter essa consciência que nem tudo é flores, né? Nem tudo Cara, o que conta na internet, nem tudo é verdade, né? O conto do dublê rico e o conto do vigário, né? Não dá, né? Exatamente. Não dá para ficar tendo todo esse romance, romantizando, que eu vou sair de baixo, daqui a pouco lá... Essa jornada do herói, calma, gente. É assim, às vezes para o herói ser herói, ele tem que acabar com a cidade inteira. E essa não é a ideia, né? Você acabar com a cidade inteira, ou seja, a sua vida inteira, você se desgastar tanto para salvar a mocinha. De repente você conseguir, não, agora eu consigo, mas o que fica para trás? Com certeza. O Fábio falou uma coisa interessante, Fábio, que é a mudança, né? Lá atrás você comentou que, eu vou desistir do sonho de ser um barro branco, que na época, né? Quem era policial do Barro Branco eram os caras top ali, né? A gente tinha uma carreira muito respeitada, um salário muito respeitado, mas assim, que bom que isso não aconteceu, né? E assim, a gente tem que olhar a oportunidade e agradecer. Claro. É um exemplo bem fora de contexto, mas eu tinha hérnia de disco. Então, devido a trabalhar muito tempo, sentado muito tempo, estudando, má posição, má postura, eu desenvolvi hérnia de disco na lombar. Nossa.
E aí eu precisei fazer fisioterapia, infiltração. E aí minha fisioterapeuta falou, Fábio, por que você não faz natação? Comecei a nadar. Aí eu falo, que bom que eu tive hernia de disco, porque hoje a maior paixão da minha vida, depois da família, é a natação. Eu faço travessia, eu nado toda semana, 3, 4 vezes na semana, faço competição, já nadei de São Sebastião a Ilhabela. E aí eu sempre reflito isso, nossa, e se eu não tivesse a tal da hérnia, né? Da hérnia de disco, né? E se eu fosse aquela ostra que não tivesse entrado o carocinho o grãozinho de areia lá para criar a pérola? Muito legal. E você entrou no ponto bom, meu, para contar sobre o seu dia a dia, né? E aí, o que o Fábio faz hoje? Faz natação, tá casado, como é que sua vida pessoal hoje, junto com o empreendedorismo também, que hoje você tem vários negócios, e tem que administrar a vida pessoal também. E também tem uma barbearia, né? Que ele ainda não falou, mas ele vai falar pra gente aqui. Pô. Sim, a barbearia é um projeto muito novo, é recente, a gente abriu há pouco tempo. Ela fica anexa à minha loja de suplementos. E fica onde? Fica na Vila Olímpia. Vila Olímpia. Vila Olímpia em São Paulo, perto do shopping Vila Olímpia, Avenida dos Bandeirantes. Como que é o nome dela? A Barbearia Ortega, a gente criou em homenagem ao meu sócio. Show. Então, a gente vai começar com o quadro aqui, ó. Hora do merchan. O Fábio vai começar a falar agora do negócio dele, hein? Pega esse jabá aí, galera. Fala aí, Fábio. A barbearia onde fica, passa o endereço, o arroba pra galera. Fica na Rua Gomes de Carvalho, 1265. Vocês vão conhecer tanto a loja de suplementos quanto a minha barbearia. Todos estão convidados a irem lá. É um ambiente muito gostoso. A barbearia é moderna, a gente tem frigobar, ar-condicionado, um ambiente muito gostoso, banco de couro. Então, vale a pena a visita. Aí, galera, chega lá, hein? Você corta o cabelo e ainda sai com um pote de whey, né? De whey, é verdade. Já vou treinar. Barba e cabelo, né? Barba, cabelo, bigode e um corpo bonito. E qual é o arroba da barbearia? É Barbearia Ortega. Barbearia Ortega. Exatamente. Tá certo. Sigam lá, pessoal. Hoje barbearia tá com um negócio todo moderno, né, meu? Tem frigobar, já tem um ambiente totalmente diferente. Antigamente era o barbeiro da rua, aquele né? senhor de 60 anos, Poxa, Navalinha, seu Joaquim, né? Eu cortava muito no seu Joaquim. Rapaz, eu vou contar um caso aqui, outro caso. Faz tempo que você cortava o seu Joaquim, né? Faz muito tempo, né? Faz, rapaz. Hoje eu já não tenho esse peso na consciência. E olha, eu falei assim, eu pensei comigo, eu vou deixar a barba crescer um pouco, né? Eu falei, pô, pra ficar, que assim, se eu raspo tudo, eu fico parecendo uma cara de bolacha, tudo liso, né? Redondo. Deixei crescer, daí eu fui no barbeiro, eu perguntei, e aí, o que eu uso? Não era o seu Joaquim mais, né? Já era um barbeiro já era um barbeiro já profissional. Ele falou, pô, faz assim, assado. Cara, o cara fez, eu deixei crescer, ficou legal pra caramba. Daí depois eu em casa, né? Eu tinha que sair, eu falei, eu vou só tirar um pouquinho. Daí eu tava passando tem o pente, né? Daqui a pouco o pente caiu. Eu quase surgiu uma lágrima aqui. E assim, barbearia faz toda a diferença. Sim. Toda a diferença. O profissional, eu sempre fui de raspar minha cabeça. Sempre andei com o rosto liso, fazia a minha barba. Só que aí quando eu decidi, um dia vou numa barbearia, o resultado é outro, né? O pessoal tem expertise, né? Fora que, assim, é uma terapia, é um ambiente gostoso, você tá lá, passa um tempo, conversa, né? Às vezes toma uma cerveja, uma água, um refrigerante, café. Então você descontrai. Então é a prestação de serviço por trás, né? Tem algo maior aí. Então, galera, Barbearia Ortega, experiência única, hein? Lá dentro, hein? Imagina cortar o cabelo ali, tomar um drinkzinho e fazer aquela resenha com a galera, hein? Topzera. Acho que tem gente que paga só pela conversa, né? Vou só pelo ambiente, eu vou lá. Cara, mas a maioria é isso, né, meu? Hoje você vai numa academia, como que tá a academia hoje, né? Entupida, pessoal. A galera tá fazendo um selfie ali, trocando aquela ideia. Sim, é normal. Um ambiente mais social, né? Acho que tudo o que traz experiência, né? Exatamente. Inclusive você que tem negócio, cara, tudo que traz experiência. É experiência, né? Eu costumo dizer quando a gente pensa, né, o empreendedor, quando você cria um negócio, você está criando vida, você está criando um ecossistema, aí não falando tecnicamente, mas você está criando onde seres vivos vão conviver, onde vão conversar, trocar experiências,
Porque você tem pessoas trabalhando para você que ali vão se alimentar, ali vão passar o dia, você vai frequentar aquele lugar, seus clientes vão conhecer você, vão conhecer os seus funcionários, vão fazer amizades, parcerias e eventualmente negócios. Hoje, né, a barbearia é recente, mas nós temos um amigo, o Guilherme que eu comentei, ele entrou na sociedade e hoje em dia ele saiu já. Porém, ele era meu cliente da loja de suplementos, um dia ele foi lá comprar um whey, e aí tempos depois a gente se viu fazendo negócios junto, ele indo na minha casa, conhecendo minha família, ou seja, ali você cria um ambiente novo, né? Isso que é o interessante. E aí a gente fala de experiência, né? Quando a gente fala de negócio, você cria experiência, você transforma o ambiente. Bem legal. Fica um alô para os empresários, né, Fábio? Que às vezes o empresário acha que fazer negócio você precisa estar dentro da imersão, engomadinho, todo aquele ambiente. Hoje o negócio é você estar, às vezes, num barzinho, numa barbearia. Exatamente. Você está batendo aquele papo e os bons empreendimentos estão saindo disso aí também, né? Exato. Surgem da garagem, das ideias, daquela ideia que a gente pensa, não, isso aqui não dá em nada. Tenta ver se não vai dar em nada. Vai dar alguma coisa. Eu não sei quem foi, eu acho que, não sei se foi você que me falou que teve uma vez que, ou foi um outro amigo, que ele falou que foi uma questão de confundiu um carro com outro, bateu o carro, e nessa questão de bater o carro, conheceu uma pessoa que era fornecedor de alguma coisa que de repente supriu uma necessidade dele. E assim, foi numa batida de carro. Foi o acaso, né? Isso daí foi o acaso mesmo. Total, né, cara? Total. Tá acontecendo isso. Na academia, por exemplo, o influenciador aqui do Obra Taú, que é um dos nossos patrocinadores, treina comigo. É um cara que criou um perfil chamado Eu Carpinteiro. E aí ele, não é que ele é carpinteiro, mas ele mexe com a parte de obra ali, na parte de construção de madeira. Baita trabalho profissional, mas num ambiente totalmente improvável, né? E ali conversando, treinando, deixa eu revezar o equipamento aí e tal. Aí você troca ideia, o que você faz e tal? Dá uma olhada no meu perfil. Quando você entra, na hora eu lembrei da plataforma que eu tinha. Falei, esse cara dá baita conexão, cara. O que ele faz aqui com a Obra Taú, né? Então ele divulga as máquinas e tal. Então é isso, cara. Ambiente poucos prováveis, só que você tem que estar ligado, né? Tem empreendedor hoje que não fica ligado, né, Fábio? Sim, as oportunidades estão rondando o tempo todo. Como empreendedor, a gente sempre tem que ser muito curioso. Exatamente. Muito curioso. Isso é um perfil, né? Uma característica do empreendedor, né? Muito querer aprender, né? Isso que é um padrão que eu acredito que esteja na maior parte dos empreendedores, né? Essa curiosidade em aprender. Qualquer coisa, né? E ser curioso. Isso é essencial. E ter escutativa, né? Sim. Com certeza. Compreender que você, muitas vezes, escutando, ouvindo a outra pessoa, você aprende muito mais do que você ficar ali toda hora afirmando que você é o melhor, você é o mais bonito, que vende mais, que é mais cheiroso, que eu já sei tudo. Muitas vezes uma pessoa, por exemplo, um sobrinho meu falou assim, poxa, eu falei, você está emagrecendo bastante. Ele falou, pois é, depois que eu descobri que eu era gordo, ficou fácil de emagrecer. Eu falei assim, cara, você percebeu o que você falou? Ele falou, como assim? Você acabou de me dar a lição. Por quê? Uma vez que você descobriu qual era o problema, você sabia o que você deveria fazer. Eu falei, cara, é isso. Olha que sacada, cara. Com certeza. Simples, né? Algo muito simples. E hoje, Fábio, falando um pouco dessa relação que o empreendedor, ele também resiste muito em abrir o negócio dele para um sócio, para alguém investir. Hoje você lida bem com seus sócios, a relação é bacana, a relação de grana, a relação pessoal. Sim. Que hoje você escolher alguém para trabalhar ali com você o dia a dia é complicado. É complicado. Né? Você tocou num ponto muito bom. Eu sou uma pessoa que adora metáforas. Eu vou falar mais uma, que é aquela que todo mundo conhece. Andorinha só não faz verão. E quando a gente fala de fazer negócios, você precisa de pessoas e boas pessoas do seu lado. Sim. Então, eu encontrei, na verdade, ele que me encontrou, né? Meu sócio, a gente é amigo de adolescência, de bairro. A gente jogava num time de futebol de vila juntos e a gente tinha amizade. Ficamos um bom tempo sem se falar, até porque eu fui morar em outros estados quando eu trabalhava na indústria. Mas depois ele me chamou, Fábio, eu gostaria de empreender com você. Você tem interesse? Eu relutei um pouco, mas resumindo, né? Essa sociedade surgiu. Nós estamos firmes até hoje.
É como se fosse uma família, né? Assim, a gente passa por momentos bons, momentos difíceis. É muito importante que a gente tenha essa compreensão e a gente tem esse equilíbrio muito bom entre nós. Então, a gente sabe respeitar nossos limites. Eu sei naquilo que ele é muito bom e ele sabe naquilo que eu sou muito bom. Ou seja, né, a gente não está se digladiando para resolver o mesmo problema. Não, ele é muito bom em resolver certos problemas e eu em outros problemas. E a gente tem um match. Né? Isso é importante, e mais importante que isso é saber que a gente sabe separar o pessoal do profissional, assim como em qualquer relacionamento. Legal. Hoje você, no teu negócio, né? Hoje você tem uma barbearia, loja de suplemento, está estudando. Dentro da tua operação hoje, você já passou daquela fase de operacional? Você está mais tático, estratégico? Como é que está a sua operação hoje? Sim, nós passamos o Fábio motoboy da empresa na época que surgiu a ideia do iFood, que eu ficava para lá e para cá, para lá e para cá. Calma aí, você foi motoboy da empresa? Da minha mesma empresa. Isso que é empreender a fundo, né, cara? Eu tinha moto na época, eu tocava o pedido, era eu e um vendedor na época, tocava o pedido, pum, ele saía para entregar e se ele estava no meio do caminho, tocava outro, eu pegava a moto e ia. E era assim. Então a gente fazia todo operacional. Eu abria a loja e meu sócio fechava. Eu abria e meu sócio fechava. E aí o que aconteceu? A gente começou a pensar, não, nossa função não é essa. A gente tem que pensar num olhar mais estratégico. Só que no momento certo, né? O processo, planejamento, para que a gente tivesse qualidade de vida, para que a gente pudesse pensar em outras coisas mais importantes. Passando a pandemia, a gente já tinha um faturamento que a gente conseguiria colocar mais pessoas na equipe. Legal. A gente formou uma pessoa, por exemplo, para estar de manhã na loja, outra pessoa para fechar a loja e a gente ali olhando questões mais estratégicas. Legal. A gente começou a trabalhar com entrega terceirizada, com motoboys propriamente ditos, que são profissionais disso. Enfim, a gente aprendeu na prática o que a gente precisa fazer para que o negócio seja sustentável, né? Porque se a gente ficasse lá até hoje, o Fábio, eu nunca fui tão bom vendedor. Meu sócio sempre muito bom vendedor. No tempo que eu não queria estar vendendo, ele queria muito estar vendendo, eu fiz com que a gente saísse um pouco da frente de vendas para a gente pensar em outras coisas. E hoje eu consigo fazer um planejamento financeiro muito melhor da minha empresa, eu consigo lidar com os stakeholders muito bem, Legal. ter paciência, porque assim, se a gente está dentro do processo, no dia a dia, correndo, a gente está correndo, dando voltas, né? E a gente não sabe delegar, que eu acho que é algo muito importante, é saber delegar funções, tarefas. Claro. Aí a gente acaba virando algo que eu vi esses dias, que é o empresidiário, né? A gente não é o empresário. Empresidiário. A gente se torna um empresidiário e não é isso que a gente quer. Defina o empresidiário, por favor. É simples, é você pensar no presidiário e no empresário. É a soma dos dois. É alguém que está preso àquilo que só sai para tomar banho de sol. Nossa. E isso assim, é algo que ninguém quer para a vida, né? É claro, né? São os perfis, né, de empresário hoje, né? E eu acho que quando você tem uma grana para investir, fica até mais fácil, né? Ou não. Às vezes você tem lá uma grana, mas você não sabe como investir, você sabe se investir errado também. Sim. Pode dar ruim, né? E você perder aquela grana e perder esse tempo. Exato. Tem o empresidiário, que é esse cara que ele é escravo daquele negócio, essa é a grande realidade. Ele não tem tempo para nada na vida, trabalha 12 horas. Não é recomendável, né? Você ficar por muito tempo. Como o Fábio falou, tem um tempo, né? Sim. Para você ficar nessa... Você tem que limitar isso, né? Você fala, cara, vou ficar 2 anos aqui porque é começo e tal, mas, cara, você precisa estar sempre traçando ali a sua saída daquele lugar e ceder a sua cadeira. E às vezes ceder a sua cadeira é que a gente conversou com o último convidado, que eu construí com tanto carinho nesse processo aqui, para eu soltar aqui, cara, tá dando aquela dor no coração. Acontece isso com você? Com certeza, com certeza. A gente tem um apego tão grande porque a gente é dono, né? E quando a gente é o dono, a gente tem muito medo das coisas não andarem conforme a gente quer, conforme a nossa estratégia. Por isso a gente precisa formar as pessoas, né? Formar pessoas e ter pessoas próximas de você, com quem você tenha confiança de que não vão fugir daquele planejamento, daquela estratégia traçada. Obviamente a gente consegue sair do operacional, mas a gente sempre tem que estar dentro do negócio, né?
é o olho do dono que engorda o gado. Então, seja presencialmente ou não, a gente sempre tem que estar olhando para o negócio, né? Tem muito empreendedor que falha porque, por exemplo, pai, mãe, eu quero empreender. Aí o pai coloca dinheiro, aí o filho vai lá e fala que quer empreender, ele coloca o negócio para rodar, monta uma equipe e, não sei, tá lá e trabalha no mundo corporativo. E tem aquilo como uma fonte de renda. Empreender, a gente tem que deixar muito claro que não é fonte de renda. Fonte de renda é aquilo que você faz com que você empreende. É aquilo que você faz com o dinheiro que vai entrar. Ali é sua renda e o que você vai fazer com aquela renda é a fonte dos seus rendimentos futuros. Ou seja, né, tem muita gente que pensa, puxa, eu abro aquilo ali, coloco um gerente, 2 vendedores, um motoboy e a coisa anda sozinha. Não anda sozinha. Não anda sozinha. Isso é muito importante. Porque senão você acaba perdendo a cultura, a questão a identidade, a missão do negócio. Os valores acabam se perdendo, porque a presença do dono ali, olhando cada um dos processos, de vez em quando falando, opa, não é por aqui, falando uma palavra, faz toda a diferença. Com certeza. Porque ele vai ser a pessoa que está falando assim, olha, eu estou aqui, eu estou olhando e eu sei como deve ser feito e, por favor, respeitem minha palavra e vamos por esse caminho aqui. Ele é o líder, né? Com certeza. Ele não precisa saber tudo, mas ele dá o direcionamento para que as pessoas consigam se encontrar dentro daquele processo. Né? Poxa, muito legal, cara, muito legal. E é isso, gente. Em resumo, empreender não é fácil. Tá aqui o Fábio, um exemplo vivo, né? Tem mais de um negócio, cara, tá estudando e pelo jeito não vai parar, né? Como ele falou, tem 33 anos ainda, tem muita porradaria, né? Tem. Porradaria é o UFC total. Eu acho que ele vai subir pro nível UFC, né? Preparado, a gente sempre tenta ficar preparado, né? Exatamente, cara. Então, cara, não desista dos seus sonhos, né? Se apaixone pelo processo, tenha paciência, que você também pode chegar lá, tá? Então fica essa dica aí. E é isso. Produção, tem mais um tempo para conversar? Como é que a gente tá? 1h17 já. Então, papo bom é assim. A gente vai chegando aí no final da nossa entrevista, Fábio. Quero te agradecer mais uma vez pela sua presença. Cara, história linda, história top. Cara, te conhecer aí. A gente fez um webinar essa semana também. Exato. Tive o prazer de conversar com você, já te conhecer. E aqui pessoalmente, cara, melhor ainda, velho. História, cara, de empreendedor raiz, né, cara? Raiz, que vem lá de baixo, a mãe que deu a bicicletinha. Cara, é isso que a gente leva pra vida. E é isso que você pensa, né? Você tem que pensar quando você pensa em desistir, você fala, cara, minha mãe me deu uma bicicletinha, cara. Isso não é problema que eu tô tendo aqui, né? Lá eu tinha problema. Exato. Aqui não tem problema nenhum. Então, encare os problemas assim. Deixe tudo banal. Problema tem que ser banal. O empreendedor ele tem que encarar, cara, esse problema eu vou resolver. E encara os problemas, né, cara? Se você não for um resolvedor de problemas, nem comece. Nada na vida, né? Nada na vida. Porque tudo na vida vai ter problema. Então, cara, super agradeço. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o show de convite. bola. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje e o papo foi muito prazeroso. Adorei estar com Top. vocês. Vamos lá na barbearia, hein? Ô, Fábio, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, aí, saber dos seus empreendimentos? Fala pra mim. Primeiramente, pode ser pelo Instagram, né? @faabio, 2As, Fábio J. Santos. Legal. Fábio José dos Santos no LinkedIn, né? Eu tenho um e-mail, fabiojsantos89@gmail.com. E sempre disponível, né? Show de bola. E procura lá, suplemento no iFood, hein? Pesquisa lá. Vai nos encontrar, com certeza. Valeu, Fabião. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Fechou?